Sabe, o que realmente faz com que um grupo de colegas de trabalho se transforme numa força imparável? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa jornada que leva um simples grupo a se tornar uma equipe de alta performance. Vamos desvendar os segredos por trás do verdadeiro crescimento colaborativo. E para começar, fica aqui uma pergunta direta. Esse grupo de pessoas com quem se trabalha todo dia é de fato uma equipe? Olha, a resposta pode surpreender, e é justamente essa diferença que a gente vai desvendar agora. Tudo começa por aqui, por entender a diferença fundamental entre um grupo e uma equipe. Essa distinção é, na verdade, a base para construir qualquer coisa que seja realmente colaborativa. O que a gente vê aqui é a essência da transformação. Um grupo muitas vezes só compartilha informações para cada um fazer a sua parte, sabe? Já uma equipe busca um desempenho coletivo. O sucesso de um depende do sucesso de todos. Essa sinergia positiva e a responsabilidade que é mútua que viram a chave, transformando o trabalho de meu para nosso. E essa frase resume tudo, né? A transição de um monte de indivíduos para uma unidade que funciona em sintonia acontece quando a sinergia e os objetivos compartilhados entram em campo. É aquele momento em que 1 mais 1 de repente vira 3. Ok, entendida a diferença, vamos avançar um pouco e ver como isso se monta na prática. As equipes podem ter várias estruturas e cada uma delas serve para um propósito diferente. As estruturas de equipe variam bastante. Tem as funcionais, que são as mais clássicas, onde todo mundo é da mesma área. Mas a mágica geralmente acontece nas interfuncionais, que juntam especialistas de vários setores para inovar. E claro, no cenário atual, as equipes virtuais se tornaram a norma, provando que a colaboração não tem fronteira física. Cada formato tem seu poder. Certo? Então temos uma equipe. Mas como ela é gerenciada? Agora a gente vai dar uma olhada nas ferramentas e nos processos que garantem que essa equipe não saia dos trilhos. O primeiro passo é o monitoramento. E veja bem, não é uma coisa que se faz uma vez e pronto. É um processo contínuo de ficar de olho nas atividades e nos indicadores. Pensa nisso como um GPS para o projeto, que permite corrigir a rota sempre que for preciso para chegar no destino certo. A avaliação formal é outro pilar. Métodos como a gestão por objetivos, que alinham as metas de cada um com as da empresa, são super comuns. Agora, o feedback 360 graus, esse é revolucionário. Ele coleta a percepção de todo mundo ao redor, pares, líderes, subordinados, e pinta um retrato completo e muito mais honesto do desempenho. E claro, a tecnologia hoje é como se fosse o sistema nervoso central das equipes modernas. Ferramentas de gestão de tarefas transformam o caos em clareza. Plataformas de comunicação acabam com as distâncias e os sistemas de documentação viram a memória coletiva do time. Eles mantêm todo mundo na mesma página, não importa onde cada um esteja. Outra ferramenta importantíssima é a pesquisa de clima. Pensa nela como se fosse um termômetro da organização. Ela serve para tirar a temperatura, para medir a percepção geral sobre o ambiente e ajuda a identificar problemas e oportunidades que muitas vezes a gente não enxerga no dia a dia. E aqui tem uma regra de ouro. Para uma pesquisa de clima funcionar de verdade, o anonimato é inegociável. Sem ele, o feedback fica superficial, com medo. A segurança do anonimato é o que abre a porta para a sinceridade e é daí que vem os insights que podem realmente transformar um ambiente de trabalho. Agora vamos mudar um pouco o foco. Deixando as ferramentas e processos de lado, vamos para o coração de qualquer equipe, as pessoas. Vamos falar sobre o que as impulsiona. Vamos falar de motivação. Motivação não é um estado permanente, é um ciclo. Pensa assim, a gente está em equilíbrio até que surja um estímulo, tipo a promessa de uma promoção. Isso cria uma necessidade de se destacar, que gera uma tensão. Essa tensão nos empurra para a ação, trabalhar mais, trabalhar melhor. E quando o sucesso vem, chega a satisfação, o equilíbrio volta e o ciclo se prepara para recomeçar. E uma das teorias mais famosas sobre isso é a do Maslow. Ele dizia que nossas necessidades são hierárquicas, como se fossem uma pirâmide mesmo. As necessidades que estão na base precisam ser atendidas primeiro, para só então as do topo conseguirem nos motivar de verdade. Então, na base da pirâmide estão as necessidades fisiológicas e de segurança, um salário justo, um ambiente de trabalho estável. Subindo, a gente encontra as necessidades sociais e de estima, como se sentir parte de uma equipe e ser reconhecido pelo trabalho. E lá no topo está a autorrealização, aquela busca por desafios que nos fazem crescer e atingir nosso potencial máximo. Agora, Herzberg chega com uma ideia que meio que vira o jogo. Ele propõe que existem 2 tipos de fatores no trabalho. E aqui vem a revelação. O oposto de satisfação não é insatisfação. Acredite,
ausência de satisfação. Parece estranho, né? Mas vamos entender o porquê. E aqui está a grande sacada. Fatores como salário e boas condições de trabalho são higiênicos. A ausência deles causa insatisfação, mas a presença deles só evita a insatisfação. Eles não motivam. A motivação de verdade vem de outros fatores: reconhecimento, responsabilidade, a chance de crescer. Chegando na reta final, como a gente eleva uma equipe de um patamar funcional para algo realmente excepcional? Vamos explorar os conceitos que desbloqueiam esse potencial máximo. A chave para o potencial máximo é o empowerment. É mais do que só delegar tarefas, é transferir poder e confiança, dar autonomia de verdade para as pessoas tomarem decisões. Isso cria um senso de dono no trabalho e as equipes se tornam não só mais engajadas, mas também muito mais ágeis e inovadoras. Mas o verdadeiro empoderamento precisa de uma base sólida. Ele se apoia em 4 pilares: dar poder de decisão real, conectar o trabalho a uma motivação que vem de dentro, investir no desenvolvimento contínuo das pessoas e, o mais importante, ter uma liderança que apoia, que serve, em vez de ser um obstáculo. E para sustentar tudo isso, o treinamento é fundamental. Mas olha, não é só o treinamento técnico. Desenvolver as habilidades comportamentais, as famosas soft skills, como comunicação, resolução de conflitos, inteligência emocional, é o que realmente fortalece as conexões de uma equipe. E para encerrar nossa análise, fica uma reflexão no ar. Se empoderamento é dar autonomia, qual é o equilíbrio ideal? Onde é que a gente traça a linha entre a orientação de um líder e a responsabilidade da equipe? É uma pergunta complexa, mas central para a gestão moderna. E é com ela que a gente fecha por hoje.